2017, o recém-fundado estúdio Ponok, criado por um ex-produtor do estúdio Ghibli, lançou seu primeiro filme, Mieri to Majo no Hana, ou Mary e a Flor da Feiticeira, como ficou conhecido por aqui. O filme conta a história de Mary, uma garota que vive com a sua tia-avó e uma empregada da casa, pois seus pais estão constantemente trabalhando. Enquanto tinha sua vida monótona por não ter amigos ou atividades para fazer, ela segue dois gatos até uma misteriosa flor, essa cena que chamam de a Flor da Feiticeira, e com a ajuda dela, ela vai a uma escola de magia junto de Chibi, onde ela descobre que por causa da flor, ela acabou se tornando uma prodígio em magia. Mas ao revelar a existência dela para a dona da escola, a Madame Mumblechuk, ela pergunta a localização da flor, e para tentar se safar, Mary dá o endereço de Peter, um garoto de onde ela mora que anteriormente tinha caçoado da sua aparência, falando que ele estava com a flor. Isso faz ser capturado, e agora cabe à garota salvar a sua vida. Esse foi um dos muitos filmes que eu descobri numa época muito específica da minha vida e que eu passava a maior parte do meu dia vendo desenho. E esse principalmente chamou a minha atenção porque, se você for uma das 5 pessoas que tá nesse canal há um tempo, você sabe que eu adoro magia e conteúdos relacionados. E foi um daqueles filmes que eu assisti e rapidamente meio que sumiu da minha mente. E eu não digo isso porque ele é ruim, na verdade é meio que o contrário. Eu acho que ele é bem divertido. O começo do filme é bem calmo e sereno, com a Mary andando pra lá e pra cá procurando uma coisa pra fazer, já que ela vive numa casa rodeada de pessoas mais velhas que levam uma vida parada, além de não terem nenhum meio de entretenimento, já que a TV tá quebrada e, nas palavras da própria tia dela, nem sequer tem algum tipo de videogame. Ela tenta de alguma forma ajudar todo mundo, mas é desastrada demais pra fazer isso. É bem fofo quando a avó dela manda ela entregar um pacote pra alguém e, mesmo sendo uma atividade tão banal, ela fica bem bobinha e animada. É bem identificável porque isso rolava bastante durante a minha própria infância. Ficar tudo um tédio e eu saía andando de lá pra cá procurando alguma coisa pra fazer, por mais bobo que fosse, especialmente quando eu tava no interior. Na real, que eu acho que todas as crianças do filme agem bem como crianças mesmo. A Mary é toda empolgada, expressiva e inocente. E, junto disso, tem uma questão não só de solidão, por não ter ninguém da idade dela pra conversar, como a garota tem toda uma questão própria com seu cabelo, que ela odeia por ser muito vermelho e desgrenhado, o que é uma ideia interessante. Provavelmente ela passou a odiar o cabelo por ter crescido ouvindo que ele era feio, tanto que ela fica feliz quando descobre que, para uma bruxa, cabelos ruivos era algo cobiçado. Inclusive, é por isso que mais tarde, quando Peter caçoa do seu cabelo, ela fica tão furiosa. Deve ser um tópico sensível pra ela. O que faz mais tarde, na cabeça dela, não ser um problema entregar o endereço dele pra bruxa. Ela não faz isso necessariamente por mal, porque queria que ele fosse raptado ou coisa parecida. Ela, assim como toda criança, tem pouca dimensão de consequência. Ela faz o que tinha que fazer pra sair logo dali. Até porque todo esse lugar é muito estranho e ela fica com medo da forma que ela foi confrontada. Isso do cabelo é algo que eu adoro bastante quando mídias retratam, porque muitas crianças sofrem com isso. É bonito principalmente mais pro fim, no momento de virada, onde ela resolve tomar a atitude de salvar o Peter, sendo simbolizado com ela deixando seu cabelo solto, se aceitando. Toda a parte mágica do filme tem alguns conceitos interessantes também, principalmente no Dr. D, e essa ideia de juntar magia com tecnologia, além de darem toda uma escola mágica bem bacana com matérias próprias. E eu gosto do Peter, pela mesma coisa que eu falei da Mary, ele parece uma criança. Quando ele brinca com a Mary, realmente não parece ter maldade alguma. O problema é que ele pegou logo no ponto maior de insegurança dela, que ele não sabia porque era a primeira vez que ele via ela. Mas ele também tem uma ideia de plot interessante, com ele tendo meio que essa maturidade precoce. Ainda que em tempo de férias, o garoto trabalha para poder ajudar a sua mãe, e em certo ponto, ele se culpa por ser uma criança e por isso ser limitado a ajudar ela. Dá pra ver isso principalmente da forma que ele age quando eles são sequestrados, e como ele representa ser mais maduro nesses momentos, priorizando ajudar a Mary mesmo que ele fique para trás. Assim que existe uma criação de amizade muito fofa entre eles, ainda que bem rápido. Inclusive sobre os gatinhos, eu adoro o Tib. Ele é muito fofo e expressivo. A minha questão com esse filme na verdade é outra. Como já deve ter dado pra ver, ele é visualmente muito bonito, bem fluido, colorido e vivo. A forma como eles representam a magia e os efeitos de luz é fantástico. Enche muito os olhos. É um baita exemplo de animação 2D. Principalmente, é bem clara as inspirações pesadas no Ghibli. Não só no estilo, até algumas representações visuais e a forma que eles se movem lembra muito os filmes deles.
Mas sabe o que eu pensava enquanto eu assistia ele? Que eu tava vendo uma vitrine. Uma forma do estúdio demonstrar a que veio. E por isso, pegaram logo algo mais fantasioso pra ser esse primeiro filme. Mostrar esse potencial para conseguir a ajuda de quem sabe gente pra financiar e chamar a atenção do público. Embora o roteiro do filme seja interessante, ele não parece muito compromissado em explicar ou desenvolver uma grande história. Todo esqueleto é muito simples. Legal, mas simples. Eles nunca explicam como exatamente esse mundo surgiu, como a separação dos mundos é feita, o que exatamente a tal planta é. No máximo, a gente tem um flashback falando como descobriram ela, e que isso ativou a ganância da Mumbleshook e do Dee. Eles parecem muito pouco focados nesse universo mágico, contudo sendo meio que um pretexto para poder mostrar como eles vão desenhar bem a magia. Principalmente muito estranho você ver o filme perdendo tempo mostrando toda a escola, as atividades, quando no fim, meio que essas coisas só estão lá por estar. Não é que elas necessariamente deixem um filme chato, mas elas parecem sem motivo. A maioria do que vimos nesse momento não muda muita coisa na história, mas parecer mais pro público que o filme vai ser uma coisa que ele não é. Mas principalmente uma coisa que era muito estranha, era como o tempo todo os cenários pareciam meio vazios. Tem momentos que tem pessoas aparecendo no filme, tipo, de fundo, não sendo unicamente os principais, mas a maior parte do tempo, embora você tenha sinais de que pessoas passaram por tal lugar, eles não estão lá. Tem uma cena da Mary andando em plena luz do dia pela cidade. Tem um monte de casinhas, mas você não vê um único gato pingado em canto algum. Normalmente eles apostam em criaturas mais fáceis de desenhar, ou fazem tipo nessa cena em que tem muita gente, mas tá todo mundo de máscara, o que torna as coisas mais simplórias, por assim dizer. Junto que isso acontece porque o estúdio, por ter aberto há pouco tempo, não tinha dinheiro suficiente para manter muita gente no filme ao mesmo tempo. Tanto que alguns personagens, como Flanagan, sempre aparecem rapidamente para cumprir seu propósito narrativo e logo saem como se fossem NPCs dos jogos, para não ter tanta gente em tela o tempo todo e não ter que animá-los. Na sequência final isso é bem claro, não tem ninguém humano ali além do que precisam para a cena, o que é esquisito, já que tudo parece vazio demais pro que era para ser a maior escola de magia desse verso. E mesmo os plots que eu comentei são ideias legais, mas que são meio jogadas, por assim dizer. A problemática do Peter com ajudar sua mãe é bem pouco aprofundada. O momento que ele diz sobre querer ser adulto vem tão do nada e sem contexto que é até meio engraçado. E não é de forma nenhuma resolvida também. A da Mary, eu acho o lance do cabelo em certo ponto meio jogado, mas pelo menos ele tem um motivo narrativo pra soltar o cabelo. Pouco tempo antes, ela viu a tia-avó mais nova que tinha um cabelo semelhante ao dela. Tipo, abraçar suas raízes, sabe? Além de que o final todo é meio corrido. Só que o filme visualmente realmente nunca deixa muito a desejar. A Ponok hoje em dia, inclusive, tenta se afastar mais desse estilo do Ghibli, criando o seu próprio. Em Heróis Modestos é legal, eu não acho que tem tanta identidade, mas até vai. Só que esse mais recente, chamado Imaginário, tem uma palheta de cores que me lembra muito aquelas animações bootlegs antigas. Eu não sou muito fã, mas isso é só um parece, porque eu não assisti ele. Enfim, eu acho que é um filme muito divertido e que, apesar de tudo, enche muitos olhos. A sua história não inova, mas ela diverte. Eu acho que quando unida ao resto, ela é o bastante pra te deixar preso na trama. Eu queria mais desse universo, entender mais as coisas presentes nele, e genuinamente eu acho que até daria um anime de pelo menos uma temporada, mas o que temos tá bem longe de ser ruim. É bem nostálgico e prende a sua atenção. Uma curiosidade adicional é que esse filme foi baseado num livro, The Little Broomstick, e esse livro seria adaptado pela Disney em 1980. O que eu tô comentando não só por ser uma coisa interessante, porque é mais um desses filmes mega desconhecidos que a Disney tentou fazer, mas porque em uma das artes conceituais antes do cancelamento tem simplesmente uma bruxa segurando um rato rosa. Era realmente meu destino falar desse filme, né? Obrigado por ver esse vídeo até aqui, dá like, se inscreve, hype e veja os outros vídeos caso você tenha gostado dele. Tchau!